Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Formação Continuada. Nesta série temos trazido os especialistas das várias áreas da saúde, justiça e cidadania para tratar de temas relevantes e importantes para todos os profissionais da educação. Meu nome é Tânia, trabalho na EFAP, na Unidade de Cooperação Técnica e Pesquisa, e na tarde de hoje temos a honra de receber e trazer um convidado muito especial, que é o Dr. Benito Lourenço. Ele nos falará sobre saúde virtual, que é um tema muito importante e, sobretudo, nos temas atuais, nesses tempos atuais que estamos hoje. Ele vai falar das questões de segurança, riscos e comportamentos na internet. Com vocês, o Dr. Benito Lourenço, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Muito bem, muito obrigado. Vamos compartilhar a tela aqui. Enquanto eu compartilho, deixa eu contar uma pequena historinha para vocês aqui. O ano era 1284, junho de 1284. Nós estamos numa cidadezinha da Alemanha chamada Hamelin, uma cidade pacata, uma cidade que vivia assim super tranquila, onde nada de muito diferente acontecia. Acontece que, por um motivo que ninguém sabe, até hoje ninguém sabe, essa cidade começa a ser infestada por ratos. Um monte de rato começa a aparecer, ninguém sabe da onde, até que aparece um gaiato lá, um cidadão com uma flautinha, que ele diz que é uma flautinha mágica, e ele faz um acordo lá com os governantes locais que ele tiraria cada um daqueles ratinhos da cidade se pagassem para ele aí uma moedinha para cada rato que saísse. E o pessoal topou a brincadeira, ele assinou lá o contrato e começou a tocar a sua flautinha. E tocando a sua flautinha, tirou todos os ratos da cidade de Hamelin. Aí ele voltou para pegar o din-din dele, para pegar o combinado. E aí dizem que os governantes não pagaram para ele aquilo que era prometido. Deram uma moeda só e se vira. Ele ficou muito chateado e começou a tocar novamente a flautinha dele, só que agora ele tocando a flautinha começou a levar todas as crianças, todas as criancinhas de Hamelin, disse que ele levou todas elas para o mesmo rio onde ele tinha levado também os ratos. Dizem que até hoje Hamelin é uma cidade pacata, Hamelin é uma cidade quieta, porque não tem mais ratinho, mas também agora não tem mais crianças. Benito, por que você começa uma aula sobre virtualidade e segurança na internet falando da historinha de Hamelin? Eu falo isso, pessoal, e eu quero deixar claro que se você conectou hoje, sexta-feira, 2h da tarde, ao vivo, para ouvir uma aula sobre internet e acha que o Dr. Benito, médico de adolescentes, vai falar só mal da internet, você está errado. Porque tem gente que ainda hoje considera que computador, tecnologia, conexões, redes sociais estão levando os nossos adolescentes para a perdição, estão levando as nossas crianças e adolescentes para a morte. E isso não é verdade. Eu também vou te mostrar aqui nessa apresentação, claro, um lado perigoso, um lado que a gente vai ter que ter atenção, vai ter que pautar, vai ter que conversar com essa meninada, mas muita atenção para essa leitura catastrófica que alguns de vocês têm. Eu peço muito cuidado com essa leitura catastrófica. Agora, é óbvio que nós estamos conversando de um assunto que é um assunto que traz, digamos assim, um tema que está ocorrendo no momento de transição. E a transição que está acontecendo não é uma transição assim dimerizada, que o velho vai substituindo o novo. É uma transição meio abrupta, né? Está assim, a transição que está acontecendo é uma transição onde o velho morreu e não saiu de cena ainda, o novo está nascendo e não sabe andar ainda com os próprios passos. Então é normal e é habitual que a gente sinta um pouco de desconforto diante dessa situação. A gente tem um período de convivência entre velho e novo.
Eu gosto muito dessa imagem que vocês estão observando aí. Esta é a imagem da minha esposa, da minha filha e da avó da minha esposa, portanto, bisavó da minha filha Eduarda. Ela está hoje com 98 anos de idade e eu estou seguindo para minha filha Eduarda um pouco do que recomenda a Academia Americana de Pediatria, que aos 18 meses eu apresentei o primeiro tablet para ela. Um tablet supervisionado, um tablet com alguns aplicativos muito bem selecionados para ela. Eu lembro que com 18 meses, a Eduarda rapidamente começa a sentir ali o touchscreen, começa a sentir lá o manejo, e a gente vai fazer uma visita para a bisavó, e a gente mostra para a bisavó dela que ela estava já mexendo aí no seu tablet, ou nos primeiros aplicativos, né? Eu não sei se o olhar vocês conseguem captar isso, mas a bisavó ficou com o olhar terrificado, achando que o demônio estava entrando na minha casa, achando que o capeta estava invadindo a nossa família. E é exatamente isso que eu quero conversar com vocês durante essa minha apresentação. A gente vai conviver um tempo com esses dois momentos. Isso vai trazer insegurança, isso vai trazer medo, isso vai trazer algumas inquietações em todo mundo que trabalha com as crianças e com os adolescentes. Eu vou me permitir discutir durante essa aula com vocês aspectos de adolescência, já que eu sou um médico de adolescência. Existem algumas premissas muito óbvias que eu vou passar muito rapidamente, porque na minha concepção não precisam de explicação nenhuma. Então, você que está me assistindo, que trabalha na área de educação, você deve saber disso junto comigo, que desde que o mundo é mundo, os pais querem saber com quem que os seus filhos estão andando. Isso é meio óbvio. E se isso vale para a vida real, isso também vale para a vida virtual. Eu acho que nem precisamos discutir esse assunto. Outra premissa muito óbvia nessa aula, que eu também não vou discutir, é que injúria, calúnia e difamação são crimes. E são crimes tanto no ambiente real quanto no ambiente virtual. Portanto, não precisamos gastar aqui minutos preciosos dessa nossa aula, que é curta, discutindo uma coisa que é bastante óbvia. E regras existem na casa. E a tecnologia é somente mais uma estrutura, mais um componente que vai ter que ser regrado, e que imagino que na maioria das casas são regradas aí pela família. Então, essas três premissas são bastante óbvias, eu acho que não merecem muita discussão. Agora, existe uma outra premissa importante, a meu ver, que ela não é tão óbvia. E aqui eu queria já dar a primeira contribuição para vocês da área de educação. A mulher que mais estuda hoje o assunto tecnologia, virtualidade e saúde dos adolescentes é uma inglesa chamada Sonia Livingstone. E a Sônia publicou um trabalho bastante polêmico em 2014, mostrando para a gente, alertando todos nós que trabalhamos na saúde e na educação, que o ambiente offline é mais perigoso que o ambiente online. Eu vou repetir, porque tem gente que acha que é o contrário. O ambiente offline é mais perigoso que o ambiente online. Existe sim, não vamos fechar os olhos, uma descrição que praticamente 1 em cada 5 pessoas terá algum problema no ambiente online, né? Seja um problema relacionado à sexualidade, relacionado à violência, relacionado à intimidação, a cyberbullying, a gente vai com jogos perigosos, a gente vai discutir um pouco isso durante a minha apresentação. Mas é 1 em cada 5. Se a gente trouxer aqui, se a gente traz aqui nessa aula a estatística, por exemplo, de bullying, ela é maior que a de cyberbullying. Se eu trago para vocês a estatística de violência sexual contra o adolescente, ela é maior na vida offline do que na vida online. Então isso aqui é também para apaziguar o nosso coração. Tome cuidado, você educador, você profissional de saúde, tome cuidado e dediquem maiores preocupações também quando o indivíduo desliga o computador, tá? Há uma leitura superficial de muitos achando que a hora que desliga o computador tudo melhora. Isso não é verdade e é importante a gente ter isso claro quando conversa também com os nossos meninos, com as nossas meninas.
E, finalmente, eu te coloco uma premissa na parte inicial da minha aula, só que essa é um pouquinho mais complexa. E deixa eu tentar simplificar, afinal, isso não é uma área de estudo de vocês, e muito menos minha também. Mas é importante para a gente entender o fenômeno da interação, o fenômeno que faz essa molecada hoje estar conectada e se conectar cada vez mais, tá? Nós todos hoje estamos mais vulneráveis à interação. O ser humano sempre quis interagir, né? Se houvesse um smartphone 4G na era das cavernas, você tenha certeza que os indivíduos da era das cavernas iriam usufruir muito desse smartphone. O ser humano quis sempre interagir. E hoje nós estamos dando ferramentas para o ser humano para cada vez estar mais interagindo. A gente vive de rede, a gente vive na rede, a gente é alimentado constantemente por esse fluxo de altíssima interatividade. Cada vez mais as extensões características de caminho estão mais curtas. Deixa eu traduzir isso. Isso é um nome que vem da física. Isso significa cada vez mais a distância entre as pessoas está mais curta. Para vocês terem uma ideia, as últimas publicações mostram que o que separa você, professor que está me ouvindo, você, educador, o que separa a Tânia do Trump são 6 pessoas. 6 pessoas separam a Tânia Gomes do Donald Trump. Ou seja, se ela souber utilizar as suas redes sociais, ela em 6 pessoas chega até o Donald Trump. Mas também pode chegar para o coreano, pode chegar para qualquer pessoa do mundo. Entende o que eu quero dizer? Cada vez estamos mais juntos. Isso é uma característica pós-moderna muito interessante que a gente vai ter que também trabalhar com os nossos adolescentes. E o modelo de relação hoje, isso aqui parece relativamente complexo, mas de maneira muito simples, o modelo que nós temos hoje, imagine que cada pontinho desses, turma, é uma pessoa, tá? De maneira bem simples. O nosso modelo de relação é esse modelo à sua direita, é esse modelo do chamado modelo distribuído. Não existe mais centro, não existe mais um comandante, todos mais ou menos comandam. E isso também é muito novo, isso é uma topologia de relações muito diferente, né? Essa é uma maneira que a gente chama de relação entre as pessoas, que é uma topografia, né, que a gente pode chamar dessa maneira, aonde não existe o centro. Veja, esse modelo de ter o diretor, vice-diretor, subdiretor, Bedel 1, sub-Bedel, Bedel número... Isso não vai existir mais, né? Esse modelo de banco, esse modelo acadêmico, às vezes um pouco mais ultrapassado, está gradativamente cedendo lugar a esse padrão distribuído de relação entre as pessoas. É isso, o desenho das novas conexões que cada vez está mais disseminado. E esse jeito da gente se relacionar, esse jeito de ter mais interação, né? É isso que eu falei para vocês. Cada vez mais as pessoas estão interagindo. Toma cuidado, eu vejo muita gente falando, olha, mas a internet é rede mundial de computador. Banana, não é rede mundial de computador coisa nenhuma. Internet é rede mundial de pessoas conectadas, de pessoas que interagem e que cada vez buscam mais interação. Aonde eu quero chegar, e essa é uma informação importante para discutir com vocês, educadores, tá? Esta interação, esse fenômeno de pessoas interagindo, ele é um fenômeno inteligente. Sem forçar a barra, sem fazer nada de forma especial, naturalmente a interação tem 4 características, tem 4 características do fenômeno de interação, tá? Eu vou passar mais rapidamente, esse assunto é um assunto que mereceria uma aula só para isso, mas é um preâmbulo que eu acho necessário e fundamental para a gente conversar. Eu vou usar o termo em inglês, turma, me perdoem, porque as publicações sobre isso são publicações de fora do Brasil, e a ciência que estuda isso também é uma ciência moderna. Primeira característica da interação: tudo que interage clusteriza. E o que é a tal da clusterização? Isso é uma inteligência natural da interação. Naturalmente, a interação vai formando grupinhos.
e os subgrupinhos vão se definindo qual é o papel de cada um. Eu vou dar um exemplo fácil de todo mundo entender. Se quando nós terminarmos essa aula, às 15h30, e nos despedirmos, a Tânia falou para mim que vai fazer um churrascão na casa dela. Vai convidar todos os milhares de professores de São Paulo e vai comemorar essa nossa aula fazendo uma grande festa na casa dela. E ela vai abrir um grupo no WhatsApp. Quando terminar essa reunião, todo mundo vai mandar o celular para ela, ela vai criar um grupo. O que vai acontecer, turma? Presta atenção, de forma absolutamente natural, sem ninguém precisar falar para ninguém. Uma pessoa vai falar, olha, eu levo a maionese. O outro vai falar, olha, eu sou bom em fazer carne, eu levo a carne. O outro vai falar, olha, eu não sou bom em nada, mas eu cuido da limpeza depois. O outro vai falar, olha, eu faço a compra da bebida. Isso é inteligência de rede. Se você pegar o seu grupinho do WhatsApp da família, isso é assim que funciona. Naturalmente vão se definindo papéis. Não precisa a Tânia mais, no modelo novo de interação, virar para tal pessoa e falar, você cuida disso, você cuida disso, você cuida disso. Isso é uma leitura moderna. Uma leitura pós-moderna é que a interação naturalmente clusteriza. Você vai escolhendo os grupos que você quer participar. Se você olhar aí as pessoas que você segue no Instagram, você naturalmente, isso é uma inteligência da rede, você naturalmente escolhe quem você vai acompanhar. Outra fenomenologia da interação, outra característica da interação muito bonita é o do swarming. Swarming, a tradução talvez mais bonita seja a tradução do enxameamento. Tudo que interage enxameia. O que significa? Naturalmente, veja, quando você vê aí esse grupo de passarinhos voando nessa imagem, você não pode me dizer que tem uma andorinha lá na frente dizendo vem, vem, e todo mundo segue ela. Não existe. Isso é algo natural do fenômeno de relação. E quando você está falando de interação, seja em redes sociais, seja no WhatsApp, seja no Instagram, ou qualquer grupo de jogos dos adolescentes, naturalmente há esse enxameamento. Ah, Benito, eu não estou entendendo nada. Você está falando de passarinho? Não, eu estou falando de gente. Veja, esta reivindicação que teve no Rio de Janeiro em junho de 2013, não teve um cidadão que chamou cada um para ir. Não teve. Isso foi uma inteligência coletiva que sai do fenômeno de interação. Vamos. E, de repente, milhares de pessoas estavam na frente de uma igreja lá no centro do Rio de Janeiro, fazendo todas aquelas reivindicações que vocês lembram. Repito, isso é natural e é louvável que existe isso é bastante bonito no fenômeno de interação. Outra característica da interação, uma característica inteligente da interação, é o tal do cloning. Ou seja, hoje a leitura pós-moderna é que o conhecimento não está mais em um só. O conhecimento está disperso. O conhecimento está nos meus amigos. Eu guardo meu conhecimento nos meus amigos. Isso hoje para a formação, para o ensino superior, para o próprio ensino médio, ensino fundamental que vocês discutem em sala de aula, imagino que essa seja uma conversa que aparece. Hoje eu não preciso mais sair decorando um monte de coisa, eu preciso saber aonde eu busco a resposta. Eu preciso conhecer bem a Tânia, porque a Tânia vai me ajudar quando eu precisar de alguma resposta relacionada à educação. Desculpa, Tânia, eu estou te usando como exemplo que vou usar durante a minha apresentação toda. Né? O meu conhecimento está no colega. Veja, eu estou falando uma coisa agora que assusta o professor que está me ouvindo. Veja a cola, né? A cola é linda. A cola, do ponto de vista de ciência da interação, ela é fabulosa. Significa que eu estou aprendendo que o meu recurso, quando eu estiver no desespero, está no meu melhor amigo, está as pessoas ao meu redor, e a gente vai ter que começar a trabalhar isso de maneira mais especial. E, finalmente, a quarta e última característica da interação é que tudo que interage faz o tal do crunching, ou seja, tudo fica mais perto, tudo fica mais emaranhado, e isso dá uma sensação muito legal, que é a tal da sensação de empoderamento. Todo mundo, e eu acho que vocês sentem isso, se sentem mais participativos do mundo.
Eu acho que essa é uma característica linda que a virtualidade e a interação nos propõe. Todo mundo se sente no direito de pegar aqui no Insta e criticar, falar o que quiser, criticar o Freud, criticar o presidente, criticar o Trump, criticar o Newton, criticar o Einstein. A pessoa nunca estudou Einstein, mas fala, eu discordo da teoria do Einstein. Isso dá uma sensação, independente da análise técnica, se é verdade ou não aquilo que a pessoa está falando, isso dá uma sensação muito legal para o ser humano. O ser humano se sente mais participativo do mundo. E isso é uma outra característica da interação que cada vez mais nós, que somos também educadores, eu me considero sendo um médico de adolescentes, a gente deve conversar com os nossos meninos e com as nossas meninas. Então, internet não é rede de computador coisa nenhuma, internet é rede de pessoas e rede de pessoas constantemente interagindo no computador, tá? Muito bem, e obviamente, se é rede de pessoas, claro que eu vou ter que falar da parte ruim, se é rede de pessoas, ela vai espelhar todos os problemas, todos os delitos, todas as encrencas que existem aqui fora. Obviamente, você vai encontrar também no mundo virtual, tá? Pessoas interagindo. Olha que estudo interessante, esse estudo publicado no ano de 2014. Perguntaram aí para mais de 6 mil famílias, né, no ano de 2014, de vários países, vocês estão vendo aí na tela todos os países que participaram dessa pesquisa, quais são as habilidades das crianças deles de 3 a 5 anos. Qual foi o resultado? O resultado foi 14% dessa meninada sabia amarrar o tênis, sabia amarrar o sapato. 57% sabia usar uma tela touchscreen e 70% sabia usar um mouse. Esse estudo é um pouquinho antigo, se fosse feito hoje, talvez o mouse seria menos, porque cada vez eles usam menos o mouse, usam mais a tela touchscreen. Mas nesse momento, um professor pode perguntar para mim, Benito, mas olha que judiação, a criança não sabe amarrar o tênis e já sabe mexer no tablet. E agora eu peço para você, nesse momento, disfarçadamente olhar o seu sapato. Olha o seu sapato. Veja se ele tem cadarço ou não tem cadarço. Veja se essa é uma habilidade que vai mudar a tua vida. Não é uma habilidade que muda a tua vida. A habilidade que talvez vai mudar a tua vida é se você sabe mexer no computador. É se você sabe mexer com a tecnologia. E é só ver como é que nós estamos sobrevivendo nesse período de afastamento social. Tá? Não estou dizendo que não é importante ensinar uma criança a amarrar o sapato, mas também que a gente tem um pouquinho de calma nessa análise, porque amarrar o sapato, se não souber, compra o sapato sem amarra e pronto. Agora, se não souber entrar na internet, se não souber usar um Word, se não souber usar um PowerPoint, eu não estaria dando essa aula para vocês nesse momento. Ou não daria essa aula com a graça que ela tem nesse momento. Então é apenas um cutucão para a gente começar a olhar também que existem coisas extremamente positivas, mas claro, pediram para que eu falasse com vocês de perigos, e existem perigos, vamos avançar então nessa discussão. Uma outra característica da sociedade pós-moderna, eu também preciso conversar com vocês, educadores, sobre isso, é uma sensação de descartabilidade. Né? Isso nos incomoda um pouco, mas é uma característica pós-moderna. As pessoas hoje tratam as outras pessoas como elementos que você pode deletar, que você pode... Né? As pessoas acreditam de verdade que com uma tecla de computador você põe uma pessoa ou tira uma pessoa da sua vida. Isso é bastante preocupante, claro, e eu compartilho isso com vocês. Eu vou te contar uma experiência minha pessoal. Eu, Benito, eu não gosto muito de Facebook. Facebook é uma rede social que eu não gosto muito. Eu adoro o Instagram, tenho meu canal no Instagram, convido vocês a acompanharem meus vídeos diários no Instagram, mas o Face não me agrada. Não me agrada por várias razões. E eu cheguei já a pensar em sair do Face, em cancelar a minha conta no Face, mas que eu tive que aderir por questões profissionais, por questões do meu trabalho. E uma vez eu cheguei para um grupo de residentes meus, de médicos que estão em treinamento, e falei no começo do ano, antes da pandemia, eu estou cansado do Facebook, eu acho que eu vou cancelar, vou ficar somente com a minha conta no Insta. E aí um dos meus alunos, um moleque de 22 anos de idade, ele olha nos meus olhos e eu vi verdade no olho dele. E ele falou assim para mim, Benito, mas você vai perder 1000 amigos? Você vai perder 1000 amigos? Eu fiquei assustadíssimo.
Eu nem tinha pensado que eu iria perder eu nem sabia que eu tinha 1.000 amigos. Eu estava fazendo a festa de aniversário da minha filha, eu não tinha 40 pessoas para convidar, e ele falou que eu tinha 1.000 à minha disposição. Eu fiquei assim espantadíssimo, eu tenho 1.000 amigos à minha disposição. Veja, nós temos hoje uma sociedade de pessoas que acham de verdade isso, que com um clique você põe ou tira uma pessoa da sua vida. O que eu fiz? Eu não cancelei a minha conta, no meu Instagram, no meu Facebook, está lá, se você quiser depois entrar, está lá. Outra característica da pós-modernidade é o tal do pendor para a confissão pública. Isso também é uma característica pós-moderna, né, turma? Infelizmente, vocês percebem isso. As pessoas só são se elas aparecem. Elas só são se elas podem ser vistas, e isso causa bastante sofrimento psíquico em alguns adolescentes. Essa sensação de que você precisa o tempo inteiro ser mostrado. Diz a história, não sei se ela é verdadeira, que quando o homem pisou na Lua só tem 5 fotos. Só existem 5 fotos, Tânia, que o astronauta tirou da Lua. Essa Meu menininha, só de ir no banheiro de manhã, já tirou 37 no banheiro. Só de entrar no banheiro já fez 37 fotos. Isso é uma característica pós-moderna. Então, os adolescentes também, eu não curto muito essa ideia das pessoas falarem, mas são os adolescentes que inventaram isso. Não, somos todos nós, uma sociedade pós-moderna, que vivemos essa sociedade confessional. Parece que a gente precisa contar para todo mundo o que a gente come, o que a gente veste, como a gente está hoje. E tem gente que todo dia de manhã tira uma foto mostrando qual é o seu look que vai trabalhar no dia a dia. Olha essa pesquisa, a mesma pesquisa que eu te mostrei de 2014. Mais de 6.000 pais perguntaram para esses pais e para as crianças se esses pais já tinham postado a foto do filho, mostrado o filho na internet, seja numa rede social, né? E o número foi 80% dos pais já postaram a foto do filho de 0 a 2 anos na rede. Aí você vai falar, Benito, mas dá para entender isso, né? É para mostrar para a vovó que mora longe, é para mostrar para a titia que mora no outro país, é para mostrar para a família que está longe. Verdade, mas não é só isso. Dá uma olhada no que mostrou essa pesquisa. 80% era realmente para mostrar para o familiar, só que 25% era só para mostrar. Não tinha explicação nenhuma. A pessoa só queria postar a foto do filho para mostrar. Sociedade confessional. A gente precisa o tempo inteiro estar se mostrando. Uma característica que todos vocês conhecem do adolescente é a importância que a turma tem, a importância que o grupo tem, a chamada tendência grupal. Eu acho que isso nem precisaria de aula, nem de treinamento, nem de discussão, porque todos vocês que trabalham com adolescentes, trabalham em escola, sabem disso. Mas entenda hoje que o grupo não é só um grupo real. Eu tenho um grupo que também é virtual. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Deixa eu descompartilhar a tela. Espera aí, deixa eu descompartilhar. E a partir de agora, se a produção quiser compartilhar, eu te dou o toque para compartilhar. Deixa eu olhar para vocês um pouquinho. Deixa eu falar de 2 coisas que nos assustam um pouquinho e merecem ser conversadas sobre amigos virtuais, né? Sobre a interação virtual. Uma delas, vocês viram aí o nomezinho, daqui a pouco volta de novo a compartilhar, se chama Super Peer. O que é Super Peer? É um nome em inglês que significa mais ou menos isso, eu vou explicar de maneira fácil. Um comportamento gerado numa rede social passa a ser entendido por todos que participam daquela rede social como um comportamento habitual, como um comportamento normal. Vou te dar exemplos, fica mais fácil você entender. Você vai se espantar se eu te falar a frequência com que os meninos e as meninas, principalmente as meninas, dão uma passeadinha em sites, em páginas, em grupos que ensinam como vomitar escondido dos pais, como comer escondido e vomitar e perder peso, ou seja, que ensinam o comportamento anoréxico. Você vai se espantar com esse número. Você vai se espantar com o número de curtidas, de likes, de corações que a gente observa numa página sobre berrybacking. Berrybacking, não sei se vocês conhecem esse termo, é o sexo anal receptivo sem camisinha, é o sexo sem proteção.
eu acho que todos vocês concordam comigo, eu sou médico e vocês são todos educadores, que é assustador o beribecking, arriscadíssimo em termos de disseminação de doenças, disseminação de infecções, e você vai se espantar com o número de adolescentes dando curtidas em sites de beribecking. Onde eu quero chegar? Você participando de um grupo passa a viver aquela realidade como se ela fosse sua. Você passa a achar normal tudo que é ventilado naquele grupo. Isso é uma discussão muito séria para a gente fazer com os nossos adolescentes. Uma outra característica, essa merece mais atenção ainda, essa é mais especial ainda, é o tal do FOMO. Eu não sei se vocês já ouviram essa terminologia, imagino que sim, mas vamos novamente relembrar. FOMO é uma sigla que significa Fear of Missing Out, F-O-M-O. O que significa FOMO? Né? Isso, o pessoal do estúdio está fazendo aí o compartilhamento. O FOMO significa mais ou menos o seguinte, olha, eu resolvo... Tânia, diz o nome de uma professora que está nos assistindo, qualquer nome aí de uma professora, amiga sua que está nos assistindo, que você sabe que está nos assistindo. Libera seu som, só para ouvir o nome da professora. Desculpa, Tânia. A professora Priscila, perdão. Então, a Priscila é uma professora que resolve esse mês trabalhar hora extra, fazer plantões a mais, fazer trabalhos a mais, fazer envolvimentos a mais junto a trabalhos que ela tem, para ganhar mais um dinheirinho extra esse mês. Para quê? Para ela, no final do mês, alugar uma chacrinha, um sítiozinho simplesinho, aqui do lado de São Paulo, aqui em Ibiúna, para ela levar o companheiro dela, para ela levar a família dela, para ela levar uns amigos dela, para ela levar qualquer pessoa que ela queira levar, para passar um final de semana diferente, para passar um final de semana especial com esse familiar dela. Então ela trabalha que nem uma louca esse mês, dá plantão, chega tarde de noite em casa, tá? E consegue juntar, assim, suando um dinheirinho para fazer esse aluguel lá no Airbnb, de uma chacrinha, de uma casinha, para passar um final de semana especial. O que ela faz? Ela consegue alugar, ela leva lá a pessoa que ela quer levar, mas quando ela chega lá na chacrinha, a primeira coisa que ela faz, porque todo mundo quer fazer isso, é atualizar o Insta. Ela pega o celular dela e atualiza o Insta. E quando ela atualiza o Insta dela, ela encontra a Tânia num resort maravilhoso, num resort top, lá no Nordeste, tomando água de coco, né, Tânia? Tirando foto do pé. Você já tirou foto do pé? Tem cara que já tirou foto do pé, né? Tomando um coco e tirar foto lá. Já, né? Então, sabe qual o problema? O problema é que a Priscila... Isso. O problema é que a Priscila, turminha, ela olha para a casinha dela, olha para aquele sítio que ela conseguiu alugar assim, suando, que é simplesinho, e ela olha o resort que a Tânia tá, e o problema não é, repito, não é ela olhar o resort que a Tânia está, é que ela olha a casinha dela e fala assim, que bosta que eu tô. Que coisinha é essa minha perto da Tânia, que está num lugar muito melhor. Isso é o tal do FOMO. É esta invejinha que todo mundo sempre vai sentindo por uma pseudo-felicidade do outro. Quer ver um outro exemplo? A Priscila, tomara que a Priscila esteja nos ouvindo, né, Tânia? A Priscila resolve entrar na casinha, resolve fazer uma comidinha especial para o companheiro, para a companheira, para o amigo, para o filho, sei lá para quem que ela vai fazer. Ela pega aquele macarrão vagabundo na despensa, aquele macarrão simplesinho na despensa, pega um molho de tomate vagabundinho, mas é o que ela tem, é o que ela faz com carinho. E ela faz lá um espaguete com molho de tomate. Coisa simples, né, Tânia? Uma coisa normal, uma coisa só para curtir aquela sexta de noite. Só que ela não aguenta. Depois que ela faz o macarrão com molho de tomate, ela coloca na mesa e ela não aguenta. Ela pega o celular, ela pega o smartphone. E aí o que ela faz? Ela atualiza o Insta. Porque eu preciso atualizar o meu Insta. E quando ela atualiza o Insta, ela encontra a Tânia no restaurante mais bambambam de São Paulo, comendo a massa mais maravilhosa de São Paulo. Repito, o problema não é a Priscila encontrar a Tânia comendo num bom restaurante. O problema é que a Priscila passa a olhar o prato dela e pensa assim, que bosta que é minha vida. Isso é o FOMO, turma. Me desculpa ser direto com vocês, mas isso merece ser conversado com os adolescentes.
Eu tenho meninos que passam comigo e que falam assim, olha, tem sábado que eu queria ficar em casa de pantufa, com o pé para cima, de edredom, vendo televisão, vendo uma série, vendo qualquer coisa, e aí eu recebo no meu celular o tempo inteiro assim, vem cá, aí tá ruim, aqui que tá legal, aí está ruim, aqui que está legal. Conversem com os seus alunos, conversem com os seus educandos sobre o FOMO. Isso merece uma grande discussão e a gente vai ter que trabalhar isso, que já tem causado bastante desconforto nas pessoas. É como se a gente se espelhasse num outro que é super feliz e a nossa vida não valesse nada. A gente é mais feio, a gente não come pior, a gente mora pior, a gente não tem dinheiro e a gente sempre fica achando que o outro tem uma felicidade. A grama do vizinho sempre é mais bonita que a sua grama. Isso merece ser conversado, tá? Passa o próximo para mim, gente. Deixa eu me acompanhar aqui para eu acompanhar na tela. Pode colocar. Bom, vamos lá. Pergunta que você pode me fazer. Benito, como é que está a relação dos adolescentes com a internet? Tá? Então vamos lá. Põe na minha tela aqui, eu vou acompanhando aqui. Eu estou vendo ela pequenininha. Põe aqui para que eu consiga ver a próxima projeção. Trabalho sério que existe sobre consumo de internet no Brasil, o mais sério que tem é esse que você está vendo projetado aí. Está projetado? Não está. Projeta para mim, por favor. É esse, que é o chamado TIC Kids Online. O TIC Kids Online é o trabalho hoje mais sério que tem, ele é feito todo ano. Eu não vou discutir questões técnicas do trabalho, mas acredita em mim, professor, acredita em mim, educador. Ele mostra fotografia do adolescente brasileiro em relação ao uso da internet, tá? A última publicação foi agora, um mês atrás, então eu vou te trazer dados fresquinhos aí para você entender como é que eles estão em relação à internet. Ó, mais de 2.900 adolescentes de 9 a 17 anos. Vamos lá, passa o próximo para mim. É que eu não estou vendo, eu estou imaginando que eu estou vendo aqui. É que eu estou vendo pequenininho, peraí, só um minutinho, gente, eu vou tentar crescer aqui para mim. Isso, pronto. Então, a primeira coisa que você está vendo aí, em relação a acesso, isso é meio óbvio, 89% dos adolescentes brasileiros têm acesso à internet. Mas eu não quero que você olhe dessa maneira, não. Olha que 11% não tem. 11% ainda não tem. Moramos num país que eu ainda tenho 11% de adolescentes sem acesso à internet. E isso, se vocês observarem essas colunas à sua direita, é bastante diferente nas classes A, B, C e D, E. Tá, então isso é importante, a gente chama isso de exclusão de primeiro grau. É o indivíduo que nem tem a capacidade. Vocês têm discutido isso, acho que melhor do que eu, nessa discussão de aulas EAD, né? Gente que não tem qualidade de internet para conseguir acompanhar, e aí há uma diferença enorme naquele que tem banda larga de altíssima qualidade num bairro chique de São Paulo e aquele que tem uma internet de velocidade tosca, muitas vezes na periferia. Passa o próximo para mim. Outra informação recente do TIC Kids Online. Quais são os motivos por que você não acessou a internet? Então dá uma olhada ali. Quase 1,6 milhões não tem internet em casa. Quase 1,3 milhões ouve que alguém fala para eles que internet não é coisa do bem, não é coisa para eles. 1,2 milhões nem sabe usar a internet. Tudo isso adolescentes, turma. Olha o nosso papel em educação digital. Olha o nosso papel em letramento digital. Vai somando aí, você vê os motivos e vai lendo aí, eu não vou ler para não cansá-los, vai lendo aí na tela e depois você vai rever essa aula, vai anotar. Veja aí os motivos por que você não acessa a internet, tá? Olha, 1 milhão de adolescentes brasileiros não pode usar a internet na escola. São ou porque não tem, ou porque são proibidos de acessar a internet na escola. E aí você vai somando e encontra um número bastante importante. Relembrando, isso já são dados do ano passado. Passa o próximo para mim. Muito bem. Aonde eles usam a internet? Qual é o dispositivo que eles utilizam a internet? E aí nós temos uma coisa óbvia, eu acho que eu nem preciso dizer isso para vocês, cada vez mais o mobile, cada vez mais o móvel. Então eu tenho hoje praticamente, passo próximo para mim, eu tenho praticamente aí 58%, né, 60% só usa celular. Só usa o celular para tudo que
diz respeito à internet. Eu tenho colegas ainda que ficam dizendo assim para os pais, olha, põe o computador no meio da sala, para que todo mundo compartilhe, para que todo mundo saiba o que está acontecendo. Não dá, pessoal, mais. Essa estratégia vai ter que mudar. Por quê? Porque agora o jeito dessa molecada se conectar à internet é tecnologia móvel, é tecnologia andando por aí. Passe o próximo para mim. Bom, o que eles fazem de 3 anos para cá? Isso eu sei que você vai ficar um pouco chateado, hein, professor? Professor Stani, agora eu vou falar uma coisa triste. De 3 anos para cá, a diversão já superou a educação na internet. De 3 anos para cá, nas 3 últimas publicações, veja, eu tenho mais acesso à internet para vídeo, para programa, para filme, para jogo, do que para pesquisa escolar, tá? Não fiquem chateados, mas é uma constatação. Nós temos essa plataforma como uma plataforma bastante interessante de diversão e de entretenimento, não só dos adolescentes, é só você lembrar quantas séries você já acompanhou pela internet. Passa o próximo para mim. Muito bem, essa é uma outra perguntinha que geralmente me fazem em relação ao uso de redes sociais, a ter um perfil na rede social. Veja, eu tenho 97% do molecada de 15 a 17 anos tem perfil, 94% de 13 a 14, 7,5% de 11 a 12 e 62% entre 9 e 10. Aí você me pergunta, Benito, mas que eu saiba, Facebook, por exemplo, só deixa abrir um perfil acima de 13 anos. Você está mostrando para mim que tem moleques com menos de 13 anos que já têm perfil. O que eles fazem? Dedução óbvia. Eles mentem. Mentem a idade. Porque só mentindo a idade eu consigo criar um perfil na internet. Tudo bem, mas o que eu queria te mostrar é que acima de 13 anos, dá uma olhada nessa última frasezinha aí da tela, eles também mentem. Eles também mentem. 41% da turma de 14 anos e 27% da turma de 16 anos mentem a idade. E aonde eu quero chegar? Nós entendemos hoje que a internet também, isso é muito legal, Tânia, discutir com os teus educadores. Claro, nós temos hoje a internet como um elemento de identificação. Lembra quando você era adolescente, Tânia, que você fazia um cabelo diferente para parecer mais velha, pegava uma identidade diferente para parecer mais velha, fazia um cambalacho aí, punha uma etiqueta diferente nos seus cadernos para parecer mais velha. Hoje não é mais isso. Hoje é internet. Ou seja, o próprio manipular a idade na rede social é um exercício de identificação. Lembra que o adolescente, para se identificar, ele tem que experimentar. Ele tem que experimentar jeitos de ser. Então ele vai trocando fotinho, coloca mais musculoso, menos musculoso, de ombro de fora, de ombro coberto, mais alto, mais baixo. Muda a idade, muda nome, muda a cor da pele com Photoshop, muda tudo. Por quê? Porque também entenda que a internet pode ser um elemento de identidade, um elemento de identificação desses adolescentes. Eu gosto muito de conversar isso também com essa meninada e acho isso necessário, tá? Passa o próximo para mim. Vamos lá? O que mais que nós temos sobre... isso também nos preocupa. Quase metade dos adolescentes tem o perfil totalmente arreganhado, o perfil totalmente aberto, o perfil público. Isso nos preocupa porque dá acesso a uma série de pessoas a informações um pouco perigosas. Quando vocês vão ver, eu não coloquei esses dados aqui para não cansá-los, eles colocam o telefone, eles colocam o endereço, eles colocam foto da mãe, foto do pai. Isso é bastante preocupante. Mas sabe o que é o interessante? Quando você vai ver por que você coloca aberto o teu perfil, nós temos quase 30% que respondem assim: eu não sei fechar, eu não sei mudar a configuração de segurança. Então isso é uma provocação também para todos nós educadores, né? Nós ensinamos essa molecada sobre segurança na internet? Nós ensinamos em algum momento como é que vira a chavinha do público e do privado quando você está numa rede social? É mais um desafio. Muitos nem sabem mexer nisso, os pais não ensinam, os professores não ensinam, ninguém acaba ensinando eles, e eles acabam, tá aberto porque eu achava que só era assim que funcionava a rede social. Passa o próximo para mim.
Existe uma pesquisa muito bonita, que saiu em Stanford. Eu considero Stanford hoje a melhor escola de educação, a melhor faculdade do mundo de educação. E o pessoal de Stanford publicou, pode passar o próximo, publicou há um tempo atrás um trabalho bastante preocupante não, ele é um alerta para a gente, pode passar o próximo, mostrando que os nossos adolescentes, os adolescentes atuais do mundo, são enganados em mais de 80% das vezes no conteúdo da internet. Tá? Estou caminhando para falar de vocês, deixa eu explicar, de uma coisa chamada exclusão de segundo grau. A exclusão de primeiro grau é não ter internet, que eu já mostrei para vocês que é um problema. A exclusão de segundo grau ela é mais grave, é você ter e não saber usar. É ter e não saber usar. Né? Você pode dar uma lidinha aí, são mais de 7.800 respostas de estudantes americanos mostrando que eles não conseguiam reconhecer o que era um conteúdo pago, o que era uma fake news, o que era uma propaganda, o que não é propaganda, né? Em coisas relacionadas a banco, coisas relacionadas à política. Então, entenda isso, professor. Muito do que nós temos hoje de intolerância também é gerado por conta dessa inabilidade que os adolescentes têm de reconhecer o que é verdade e o que não é verdade. Clico próximo para mim, passo próximo, e aí vem a ideia do letramento digital. Então, eu não estou mais preocupado com a marca de smartphone que o moleque tem. A minha preocupação é que ele não sabe usar as configurações de segurança e fazer o filtro daquilo que ele lê e fazer o filtro daquilo que lhe é apresentado. Passa o próximo para mim. Outra coisa que também nos assusta, eu quero compartilhar com vocês, educadores, tá? O conteúdo sensível na internet. Quantos adolescentes já entraram? Isso aqui são dados do ano passado. Então, veja, eu tenho praticamente 22% já entrou em contato com cena de violência. 15% já entrou em contato com forma para ficar mais magro. 15% já entrou em contato com forma de cometer suicídio. 12% com forma de se machucar e 10% sobre uso e experiência de drogas. Veja, aqui não é necessariamente incitação, toma cuidado. Aqui pode ser uma pesquisa, pode ser que entrou de repente uma página, não é que a pessoa procurou isso, mas eles entraram em contato. De alguma maneira, esse conteúdo foi ventilado. Claro que existem coisas diferentes entre homem e mulher. Vocês estão vendo aí que, por forma de ficar mais magro, é mais comum a mulher entrar em contato com esse conteúdo. Isso são pautas que merecem ser conversadas. Essas são pautas que merecem ser discutidas com esses meninos, com essas meninas. Passa o próximo para mim. Olha o número de adolescentes que já viu alguém ser discriminado. Quase metade dos adolescentes brasileiros de 9 a 17 anos, lembrando que o TIC é 9 a 17 anos, já viram alguém ser discriminado. E 7% eles mesmos já foram discriminados. Eles mesmos já se sentiram magoados, rechaçados, ofendidos, discriminados na internet. E qual é o motivo? Passa o próximo para mim. Você vai perguntar, Benito, qual é o motivo da discriminação? Vamos lá. Aquilo que acontece na vida real também. Aquilo que acontece fora do computador. Primeiro, pela cor ou raça. Isso é grave. Isso é uma chaga cultural que nós temos e que merece muita discussão. Segundo, pela aparência física. Terceiro, por gostar de pessoas do mesmo sexo. Esses são os três motivos os três maiores motivos de intolerância que nós observamos na internet, tá? Passa o próximo. E para conversar sobre isso, turminha, você não precisa ter nenhuma sensibilidade de tela touchscreen. Para conversar sobre tolerância, para conversar sobre diálogo, para conversar sobre empatia. Eu estou dizendo isso que sempre tem um professor mais velho, né, Tânia? Sempre tem um educador assim mais velho, no sentido de idade mesmo, que fala, mas eu não sei mexer nisso tudo. Eu não tenho acesso a essa tecnologia. Eu não sei nem mexer no meu WhatsApp, eu peço para o meu neto me ajudar. Veja, para conversar sobre isso, você não precisa de letramento digital.
Eu insisto nessa conversa quando eu falo com os pais. Você não precisa saber mexer em tela touchscreen para sentar com o teu filho e conversar sobre respeito, conversar sobre tolerância, conversar sobre empatia, tá? Então fica também essa outra provocação que eu quis compartilhar com vocês aqui nessa aula. Passa o próximo para mim. Vamos lá. Para quem que eu contei quando eu me senti ofendido? Olha o número. 10% para um amigo, 9% para o pai, 5% para o irmão, professor, coitado, está meio em baixa, e 1% foi dividido com o professor. Agora soma aí, soma os outros. Falaram para quem? Para ninguém. E isso é uma outra questão que eu quero ventilar para vocês, educadores. Tragam isso à tona, porque vocês estão vendo que 10, 9 mais 5, praticamente 1 em cada 4 conversa. 3 em cada 4 guarda para si. Não divide, não compartilha. Está na hora de aumentar um pouquinho esse papel do professor também, de receber essas informações, compartilhar com os alunos quando eles se sentem ofendidos exatamente por aqueles discursos que eu já te mostrei. Passa o próximo. E um outro assunto, estou caminhando para o final da minha apresentação, um outro assunto que eu preciso também ventilar com vocês, professores, é o desafio, é o assunto dos desafios perigosos na internet. Cada época tem um aparecendo, mas de longe, o mais comum, praticamente um em cada 5 adolescentes já fez um jogo de asfixia. Isso é um outro problema que você, depois na hora da conversa, da discussão, a gente pode falar mais sobre isso, se vocês tiverem alguma dúvida, é o desafio da asfixia. Seja aquele clássico, né, de empurrar na parede, você já deve com certeza ter visto isso nos pátios, nos recreios, isso é muito prevalente na população de adolescente, mas tem os outros que vão aparecendo aí. Tivemos um agora, na época de pandemia, vocês observaram os vídeos circulando na internet, meninos pegando o álcool gel com a boca e cuspindo no fogo. Olha que maluco, olha que absurdo, né? Mas é uma brincadeira. Né? Brincadeira, turminha, sempre existiu. Quando a Tânia era menor, era adolescente, ela brincava, ela falava assim, duvido que você vai lá e toca a campainha, sai correndo, duvido que você beija aquele menino, duvido que você passe a mão naquela... É assim, sempre existiu, Tânia. Hoje nós temos uma coisa chamada YouTube, hoje nós temos plateia, hoje nós temos curtida, e isso amplifica mais os desafios, torna os desafios mais perigosos ainda. Então, quero que você lembre, quero destacar aqui o desafio da asfixia como um desafio importante entre os adolescentes. Passa o próximo para mim. Há 2 anos atrás, turminha, veio um combo de desafios, mas não fica espantado, não. Isso aqui é um combo de desafio, né? Ou seja, aparece tal da baleia azul que reúne mas isso não é novidade nenhuma, não foi novidade nenhuma o combo de desafios. Aqui vocês têm a fotinho chamamos os 8 desafios da moda, os que tem hoje mais na internet. Se você entrar no YouTube, são esses que vocês vão perceber. O mais atual mesmo, aquele que é de agora, que você não deve estar vendo porque você não está tendo aula ainda presencial por conta de tudo isso que está acontecendo, mas começa a observar aquele do potinho branco, não sei se vocês já ouviram falar, as meninas que estão carregando um potinho com açúcar. O que elas fazem com esse açúcar? Elas passam na areola, passam aqui no mamilo e os meninos vão lambendo, os meninos vão tirando o açúcar do peito das meninas. Veja, em termos de risco de morte, graças a Deus ele é mais tranquilo, mas obviamente existem outros riscos perigosos, principalmente os riscos relacionados à questão sexual. Passa o próximo para mim. Esse é o mais atual, vocês devem ouvir mais daqui para frente. Pode passar o próximo. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia da prevalência dos jogos de asfixia. Praticamente, eu vou ficar com esse segundo trabalho, passo o próximo. Ele mostra que praticamente, pode clicar, praticamente 7% dos adolescentes já fizeram o jogo de asfixia. Então, cada 100 que vocês atendem, cada 100 que vocês educam, 7, pode perguntar que você vai encontrar um jogo de asfixia. Vai variando de cada país, mas é mais ou menos, geralmente é 12, 13, 14 anos a faixa etária dos chamados shocking games, né? Passa o próximo. Os trabalhos brasileiros mostram, olha o número, pode clicar, próximo. O trabalho mostra, olha o número de vídeos que vai aumentando na internet. Praticamente 16 mil vídeos em
quase 88 mil vídeos em 2016 ensinando ou mostrando cenas de desafio de asfixia. Passo próximo. Bom, para entender todo esse desafio perigoso, é lembrar que o jogo sempre existiu, adesão ao risco é um comportamento do adolescente, cultura juvenil de jogo secreto também sempre existiu, só que o que tem de novo aqui? O que tem de novo é isso aqui, ó, que está em vermelhinho aí embaixo, ó, notoriedade no compartilhamento de vídeo. Todos querem que, se vocês olharem um vídeo desses, sempre ele começa assim com um menino ou uma menina dizendo: tá filmando? Tá filmando? Registra, mostra, eu quero que todos vejam. E isso é um ponto importante a ser considerado. Passo próximo. Quem gosta desse assunto, como esse aqui mereceria uma aula só sobre jogo perigoso, mas o melhor site brasileiro que tem mais informações para vocês educadores é esse chamado Jimmy Cuida. institutodimicuida.org.br. Tem vídeo, tem texto técnico, tem texto leigo, tem aulinha, tem como conversar com os pais. Passo próximo. Tem um mapa, pode passar. Tem um mapa mostrando como estão os Shocking Games no Brasil, aonde tem gente morrendo por Shocking Game para vocês acompanharem. Passo próximo. Tem uma cartilha que ensina como é que vocês conversam com o pai, ela está em inglês, mas é muito legal, acho a melhor cartilha de como conversar sobre Shocking Game com o seu adolescente. Passo próximo. Tem até livrinho de criança para você ensinar crianças pequenininhas. É uma brincadeira, é um livrinho de girafinha, que ela brinca de esconde-esconde, e os amiguinhos ficam querendo se esconder atrás do pescoço, apertando o pescoço dela. E aí discute-se a ideia da asfixia, como o pescoço é um lugar nobre, que ninguém pode ficar apertando. Então, olha, até isso tem no Instituto de Me Cuida, fica essa recomendação para vocês. Passo próximo. Então, o que nós fazemos no meio disso tudo? Lembra que instrumento é absolutamente neutro. Você pode pegar um martelo e bater na cabeça da Tânia, e pode pegar um martelo e pregar um prego na parede. Eu acho que isso é meio óbvio. Isso tem que ser considerado e conversado com os pais e com os educadores. Passo próximo. Tomar cuidado com aquele discurso do que é: eu não nasci nessa geração, eu não sei mexer. Lembra que você pode explorar junto com os adolescentes esse mar de possibilidades aí que eu estou te mostrando nessa pequena apresentação de todo esse universo da virtualidade. Passo próximo. Converse com os adolescentes que like não produz afeto nenhum. Né? Conversem com os adolescentes que nós estamos vivendo um período especial, a gente só está vendo cabecinhas flutuantes, né, Tânia? Quanto tempo você não vê corpo das pessoas, né, Tânia? A gente vê só cabeças flutuantes, onde a gente não pode fazer silêncio. Então, antes que alguém fale para mim, coitado, o meu amigo tradutor de Libras está desesperado porque eu falo rápido. Sabe por que eu falo rápido? Eu falo rápido porque se eu parar de falar, a Maria vai falar para mim: tudo bem, doutor Benito, o senhor caiu? Tudo bem, o senhor caiu? É isso, a comunicação pela internet nos força também a ter uma outra comunicação. Essa voz que vocês estão ouvindo não é uma voz minha, essa é uma voz digital, é uma voz de elétrica, diferente de quando você estivesse tendo uma aula presencial comigo. Então também conversem isso com os adolescentes, né? Aqui eu sou apenas um monte de fóton na tela, eu não sou real. E isso é uma discussão que também é legal fazer com os nossos meninos, fazer com as nossas meninas. Passa o próximo para mim. Eu termino essa minha apresentação. Passa o próximo. Mostrando essa menina. Essa menina é a Hebe. A Hebe é a deusa da juventude. Dizem que era uma menina, na mitologia, era uma menina loira, era uma menina virgem, era uma menina novinha, que ela bonita, que ela servia vinho, ela servia doces para os Zeus e para os deuses lá do Olimpo, naquelas festas que rolavam no Olimpo. Dizem que um dia a Hebe deixou cair o vinho no chão, a Hebe deixou cair o doce no chão, e daí surgiu a ideia de que a Hebe era rebelde.
era desatenta. Olha, Tânia, olha como já estava se criando a ideia do adolescente, o adolescente rebelde, desatento, desengonçado, que causou transtorno naquela festinha que rolava lá no Olimpo. O que eu faço, turma, chama-se ebiatria. Eu sou um médico de adolescentes cujo nome, vocês viram aí na minha apresentação, é um médico ebiatra. E vem exatamente dessa deusa. Eu não gosto muito desse nome. Eu não gosto desse nome porque essa deusa já é rebelde, ela já é zoadinha, né? Vocês já perceberam que tudo já começa errado. Eu prefiro aí que a Tânia converse comigo a partir de agora como Benito, um médico de adolescentes, pediatra de adolescentes. Mas passa o próximo. Parece que nós descobrimos o que aconteceu, Tânia. Hoje nós temos tecnologia. Dá uma olhadinha na mãozinha da Deb. Vai, clica o próximo. Clica o próximo. Eu vou ajudar você, ó. Mais um. Olha lá, mais um. Mais um aí, ó. Parece que está explicado, né? O que aconteceu aquele dia na festinha do Olimpo. Parece que ela estava se conectando, né, Tânia, no Whats, com outro deus bonito, estava marcando um crush aí, né? Que eles iam se pegar depois de uma festinha que rolava lá no Olimpo. Turma, muito obrigado aí. Vamos agora conversar um pouquinho, discutir. Queria ouvir vocês, obviamente. Tentei resumir em 1 hora. Obviamente, isso aqui são 4 ou 5 aulas só sobre saúde digital dos adolescentes, mas eu tentei resumir hoje o que me inquieta mais e o que é necessário um profissional de educação hoje, aqui em São Paulo, ter claro. Eu sei que são assuntos difíceis. Bioética é difícil, porque são abacaxis novos. Cada dia vai aparecendo abacaxi novo. Então, outro dia apareceu uma máscara de Pateta pedindo para a molecada se matar. Aí a máscara de Pateta vai embora. Aí aparece o moleque cuspindo álcool gel no fogo. Aí aparece a brincadeira do açúcar no peito. Daqui a pouco vai aparecer outra e outra e outra. E eu entendo, professor, vou fazer agora um momento análise. Entendo que você fica aflita, né? Entendo que você fala, nossa, Benito, como tem coisas, abacaxis novos a serem descascados. Existem, pessoal, e a melhor maneira de a gente trabalhar isso é a gente conversar, é a gente se atualizar, é a gente ouvir sobre isso. Então eu agradeço muito já de antemão, viu, Tânia, na sua pessoa aí que está moderando essa conversa, vocês terem convidado um médico de adolescentes para, junto com vocês, pensarmos em caminhos, pensarmos em saída. Deixa eu fazer só uma pequena propaganda, eu faço videozinhos diários aí para professores e para profissionais de saúde, e também para adolescentes, para a gente ventilar. O assunto dessa semana, inclusive, tem sido bullying, cada dia 3 minutinhos de vídeo aí, se você quiser me acompanhar no Instagram, teve o endereço aí, @BenitoEbiatra, será um prazer a gente sempre conversar. Mas vamos lá, Tânia, agora eu não sei se você tem algumas perguntas, alguma interação, se seus professores resolveram desligar, acharam muito subversiva a aula, todo mundo acabou desligando, só sobrou a gente aqui, vamos conversar. Não, estamos super conectados, muita gente junto com a gente. Olha, estamos com estou olhando meu celular aqui, 458 pessoas acompanhando, e a gente também tem a transmissão ao vivo no canal do Facebook, também do YouTube, do Centro de Mídia. O pessoal tem adorado, eu tenho muitos elogios aqui, né? O senhor fala muito bem. Que delícia! Eu vou até colocar alguns, né, que vale sempre esse nosso registro. A professora Valéria, ela coloca que foi um excelente tema, né? A professora Rosana, ela também coloca que é bastante importante, né, que seria até interessante que os próprios adolescentes pudessem ter assistido essa palestra, que nosso canal do Centro de Mídia é um pouco separado, né, então o canal de formação de professores e o canal de formação continuada, né, que é voltado aos profissionais da educação. Para os alunos... mas fica a sugestão, né? Tânia, conversa com o pessoal aí, pega com exatamente certeza. Essa minha fala, bota na sala de aula com os professores, eu acho isso muito legal. É uma ótima sugestão. Sim, vários professores colocaram isso também. A professora Luciana falou que ela está amando, que o tema é complexo, mas é importante, né? E a professora Dorca, né, que é uma excelente reflexão, e dá os parabéns ao senhor também pelo trabalho, pela apresentação. A professora Cláudia coloca que é um assunto, sem dúvida, muito interessante, mas, de novo, reforça, é preocupante, né? Sobretudo pensando nessa questão do descarte e da superficialidade das redes sociais, né? Ela se preocupa muito com isso. Né, o senhor comentou essa questão de que o descarte, né, que é tudo na questão de um toque, 1000 amigos, de repente, né, valem mais do que 5 bons amigos, né?
mesmo pessoas que eu não conheço, não estão no meu relacionamento mais próximo. A questão também que o senhor comentou, da postagem, né, de crianças na internet, né? A professora Priscila, nossa amiga Priscila, ela coloca que uma promotora pública, uma vez, numa palestra que ela assistiu, provavelmente, colocou que nunca devem ser postadas fotos dos filhos, né, principalmente crianças muito pequenas. E aí eu acho que você pode comentar um pouco sobre isso também. E uma pergunta que, olha, eu tenho várias perguntas aqui, acho que nem vai dar tempo de eu fazer tantas perguntas, mas vou juntar um pouquinho aqui. Sobre aquele slide falando sobre o fenômeno da interação, né? E a relação desse slide com essa questão que a gente tem dos desafios, né? E o pessoal ficou muito interessado naquela questão de como que as pessoas se mobilizam, né? A questão do churrasco. Muita gente entrou aqui no chat também para dizer que ia adorar sexta-feira, sextou, né? Que estão convidados, poderiam até ajudar a lavar a louça, né? E essa questão, né, de como que isso se dinamiza e pensando na questão dos desafios, né? Se também esse fenômeno se comporta dessa forma também, para que esses desafios sejam disseminados, né, junto aos adolescentes. E aí eu queria que o senhor pudesse comentar um pouquinho, e aí o senhor fala um pouquinho, eu volto com outras perguntas, por favor. Perfeito. Deixa eu completar um pouquinho mais a questão. O desafio é um assunto muito moderno, um assunto muito atual. E isso eu sei porque eu entendendo os comentários aí dos seus professores, Tânia, eu entendo um pouco de aflição no coração, porque são pautas novas e são pautas que a gente não tem muito gabarito para resolver, né? Você fala assim, me dá uma literatura, Benito, me dá um artigo que diz como conduzir. Não existe, porque tudo é muito novo, né? Eu brinco às vezes com os meus alunos e vou falar para vocês também, porque meus alunos médicos e eu converso com vocês também agora, educadores. Se você arregaçar a manguinha das meninas, eu estou falando principalmente de meninas, mas acontece em meninos também, na sua escola, claro que você não vai fazer isso, e começar a olhar com carinho os antebraços das meninas, você vai encontrar hoje, mais ou menos, sem querer te assustar, uns 10, 15% de automutilação. 10, 15% de automutilação não suicida. Não é automutilação que quer se matar. Tanto é que nem pergunta se quer se matar ou não, porque é outra gênese isso. Isso merece uma outra conversa. Depois a gente pode fazer um dia uma outra entrada com vocês aqui, tá? O que eu tô querendo te mostrar é que é uma pauta nova. Isso não tinha 15 anos atrás. Quando você fez aí a tua formação, quando você começou a trabalhar na rede estadual de ensino, pode ser que não tinha. Hoje eu tenho mais ou menos, pensa comigo, turminha, hoje eu tenho mais ou menos 20%, 20, olha o número, significa 1 em cada 5 adolescentes que trocam nudes, trocam fotos deles mesmos, pelados, ou de pessoas próximas a eles, amigo, namorada, ficante. Veja, não é trocar foto de mulher pelada. Trocar foto de mulher pelada, desde que o mundo é mundo, os meninos trocam. Não é isso que eu estou dizendo. São nudes, são imagens dele mesmo de pessoas próximas a eles. Veja, eu, com 40 anos de idade, não consigo me imaginar mandando um nude para Tânia. Não consigo. Não. Até porque eu tenho noção do ridículo, né, Tânia? Jamais faria isso. Mas um moleque de 14, 15, 16 anos hoje tem isso. Tem isso entendendo como habitual, como comum, como normal. Então isso é mais um desafio. Então eu tenho 20% de nudes, eu tenho 15% de automutilação, eu tenho quase 10% de jogo de asfixia. Você fala, nossa, que brincadeira imbecil ficar colocando uma camisinha na cabeça e ficar com falta de ar com a camisinha, ou ficar pendurando um lápis embaixo do peito para ver se o lápis cai ou não cai, filmando isso e mostrando isso para milhares de pessoas. Então, realmente eu entendo o seu apavoramento, professoras, porque tudo é novo. Mas o que deve te afagar o coração, se é que eu posso dizer isso, é que a gente discute. Ponha isso na rede, ponha isso na discussão, converse nas suas reuniões, converse entre os professores, façam as suas reuniões. Acho que está na hora da gente começar também a pensar em encontros nossos que saiam um pouquinho só da discussão pedagógica, e vocês vão ter que novos desafios para enfrentar, né? Como eu tenho também no consultório, isso tudo aparece também quando eu atendo essa meninada. Mas, de forma geral, tudo isso tem uma palavrinha mágica que se chama amplificação. E aí vem um desafio que é muito legal para vocês, professores. É a mesma coisa do bullying. Hoje eu postei uma coisa na minha rede social, e fica até
vou reproduzir aqui, a gente vai ter que trabalhar com a plateia. Esquece o agressor e a vítima, quer dizer, não esquece, eu sei que não esquece, são elementos importantes, mas quem merece muita atenção é essa plateia. Quem merece muita atenção não é aquele que está fazendo o jogo ou aquele que está fazendo o desafio, é aquele monte de gente em volta filmando. É aquele monte de gente de volta que acabou de filmar, amplifica e joga na rede e aquilo rapidamente. Essas são pessoas a serem comunicadas e conversadas sobre a questão de empatia, se colocar no lugar do outro, entender quais são as repercussões que aquilo pode acarretar, né? Compreender que existe, por exemplo, no bullying, existe uma coisa linda para se trabalhar na plateia, que é solidariedade. Mesmo que a plateia assista, mesmo que a plateia seja covarde em ajudar aquela pessoa que está sendo agredida, só de ela chegar depois e levantar a pessoa, abraçar, né, Tânia? Fazer um aconchego dizendo, olha, eu tenho medo de defender, mas eu estou do teu lado. Isso faz um bem do caramba na cabeça da vítima. Vocês não têm ideia. E isso pode ser ventilado para esses adolescentes, para os nossos adolescentes, repito, de plateia. A mesma coisa para os fenômenos de cyberbullying. É um adolescente entender que pode ter pessoas agregadas que podem ajudá-los nessa questão de solidariedade. Deixa eu voltar para a Tânia, se ela quer fazer mais algumas considerações aí. Tenho. Doutor Benito, bom, então deixa eu retomar uma informação. Bom, o programa está sendo transmitido ao vivo no canal do YouTube e do Facebook do Centro de Mídia, e depois vai ficar disponível no canal do Centro de Mídia também no YouTube, tá? Então os professores estão perguntando, mas eu consigo ver novamente, eu consigo ver o vídeo? Sim, com certeza, tá? Vocês vão entrar lá no canal oficial do Centro de Mídia, lá no YouTube, canal Formação Continuada, e vocês vão encontrar com certeza a apresentação e as orientações aqui do Dr. Benito. Doutor Benito, tem uma colocação aqui com relação a essa imagem, né, que os adolescentes querem criar na internet. Então, a professora Priscila coloca que hoje as meninas aparecem super maquiadas, né? O senhor até comentou essa questão, né, de parecerem mais velhas ou muito mais bonitas, né, para serem apreciadas. Então, ela coloca essa questão das meninas muito maquiadas na internet. E o professor Vladimir também, de que essa identidade que eles constroem também na internet, eles preferem manter essa relação apenas no mundo virtual, né? Não tem se dedicado a trazer, às vezes, isso para o mundo real, né? E mantém isso lá. Então, eu queria também que o senhor comentasse. Tânia, deixa eu fazer... Claro. Não, eu só quero fazer um comentário. Você tocou no assunto que a gente não pode terminar essa nossa transmissão sem eu falar isso para os professores. Nós temos hoje um espaço chamado espaço do adolescente, uma faixa etária que teórica, tem várias discussões, está lá entre os 10 e 20 anos, 10 e 20 e poucos anos, tá? Veja, esse tempo do adolescente não tem sido respeitado de alguma maneira. Veja, ele olha para cá e você vê claramente crianças invadindo esse espaço, né? Seja invadindo esse espaço, né? Lembra de uma festa de aniversário que você foi de uma menina de 8 anos? Lembra que roupinha que ela estava usando? Lembra que maquiagem ela estava usando? Lembra que música que estava rolando na festa? Lembra que conversinha estava acontecendo entre esses meninos? Ou seja, temos uma constatação: crianças estão chegando cada vez mais cedo. Por outro lado, se você olhar para o lado de cá, nós temos também adultos cada vez mais querendo invadir a adolescência. Olha que maluco. Cada vez mais eu tenho adultos que estão infelizes em serem adultos. Adultos que queriam trocar de lugar com o adolescente, Tânia. Você vê isso, você deve, como professor, ver isso. Pai e mãe se vestindo que nem adolescente, pai e mãe indo nas baladas com o adolescente, pai e mãe querendo ficar amiguinho dos adolescentes. Não é por aí. Então, o que nós temos hoje, veja, eu não estou explicando tudo o que acontece na adolescência por esse motivo, mas nós temos uma adolescência embaçada. O moleque olha para cá, estão invadindo. Olha para cá, estão invadindo também. Você sabe que a regra número 1, acho que todo mundo aqui da área de educação sabe disso, regra número 1 para se trabalhar com adolescente é respeitar o espaço. Você sabe como era a casa de vocês quando mexiam na tua agenda, mexiam na tua gaveta, mexiam no teu armário sem a sua autorização. De alguma maneira, Tânia e colegas professores que estão todos nos assistindo, a gente também está mexendo no tempo deles.
estamos invadindo aqui, estamos invadindo os dois lados, né? Então, o que eu acho legal, e pode parecer um pouco conservador essa minha leitura, mas eu compartilho com vocês, professores, na minha concepção, era para nós termos uma infância mais regrada, uma infância mais limitada, uma infância mais conduzida de maneira um pouquinho mais firme, para que chegasse realmente na adolescência, houvesse flexibilidade. O que não pode acontecer, e acontece hoje, é pai me levando no consultório, filho com 12, 13 anos, que fez tudo, pôde tudo, ganhou tudo, mandou em tudo, ficou dono de tudo, e com 12, 13 anos o pai fica chateado que ele não volta na hora que ele combinou da balada. O que eu viro para esse pai e falo? Ele não vai voltar mesmo. Ele não vai voltar mesmo. Então, realmente, eu compreendo e concordo com vocês. Eu não acho que uma menina de 6 anos tem que ficar se maquiando e colocando salto, tirando foto e colocando no vídeo, né? Mas eu entendo que o adolescente vai exercitar esse movimento, e até se você pegar os aplicativos aqui, Instagram, por exemplo, você coloca coisinhas brilhando, coraçõezinhos, cílios, maquiagem. Existem recursos de brincadeira para isso. Então, eu vou separar muito bem criança e adolescente. A conversa que eu tentei fazer com vocês hoje é a conversa da área em que eu trabalho. E aqui eu tenho um conflito de interesse. Eu sou um médico de adolescentes. Eu não vejo mais ninguém menos de 10 anos na minha vida. Eu só atendo, só trabalho, só estudo, só publico, só me interesso por 10 a 25 anos. Então, criança, realmente, você está certa, professora. Eu entendo um pouco mais limite, um pouco mais ficar quietinha, não é hora ainda, para depois chegar o seu momento. E quando chegar o momento, aí vocês sabem que é o momento da adolescência. O momento da adolescência, eu sempre digo, é o momento de você colocar regras, mas coloque lá 4, 5 regras. Isso é importante para você, professor, também. Né? Criança, você pode colocar 88 regras na sala de aula. Adolescente, você vai colocar 4, que são aquelas 4 mais importantes que você acha. E aí cada professor vai ter seu jeito. Sei lá, tem mãe que chega no consultório e fala assim, Benito, eu defini que café da manhã tem que ser todo mundo junto. Transar na minha cama eu não admito. Não vai nunca trazer ninguém na minha cama porque eu não admito. Maconha eu jamais vou admitir. E todo domingo eu tenho que visitar a tia Nena. Pronto. Essa mãe definiu quais são as 4 grandes regras que ela quer para o seu adolescente, que vai ser diferente dos filhos da Tânia, dos meus filhos, do filho de cada um. Né? Não adianta colocar 88 regras, porque se colocar 88 regras, 80 serão quebradas e ficará só com 8. Então, e decida, escolha aquelas regras mais importantes para que você conduza melhor esse momento. Eu não sei se eu misturei um pouco essa resposta, mas eu entendo essa aflição dos professores em relação a uma infância que fica cada vez mais adolescente antes da hora. E nós chamamos isso também, né? Nós começamos a perguntar se está namorando, nós começamos a perguntar se essa própria questão de maquiagem. Veja, há um sentido em rede social ser acima de 12, 13 anos. Há um sentido para isso. Agora, para 12, 13 anos, eu não vejo de forma ruim, eu não proibiria um adolescente de abrir um perfil, mesmo que ele minta, mesmo que ele põe lá uma foto de lado. Já perceberam as imagens dos perfis dos adolescentes mais novinhos na rede social? Eles fazem imagens assim, ó. Deixa eu te mostrar assim. Eles fazem assim, ó, as imagens, ó. De ladinho, de cabeça assim, ou seja, não aparece, põe só a mão. Eles fazem umas coisas assim, porque isso é um exercício que eles têm também para a sua identidade. Mentem idade, mentem o rosto, trocam o rosto. Eu tenho adolescente que troca, literalmente, corta a cabeça e põe outra cabeça. Você fala, nossa, que maluco, isso é um exercício de identidade que você já fazia na vida real, lembra disso? Uma hora você era roqueiro, depois você virou pagodeiro. A Tânia em janeiro era emo, em julho virava pagodeira. Não é isso, Tânia? Havia essa oscilação. Nós temos isso como uma característica do adolescente. A Tânia está muito brava comigo, que eu disse que ela gostava de... Não foi emo, não, né, Tânia? Não foi na sua adolescência. Não, tô brava, não. Vamos lá, Tânia. Olha, a gente está em cima da hora, mas tem uma pergunta aqui que apareceu várias vezes. Os professores, e aí eu vou pedir para o senhor tentar responder rapidinho, mas é assim, a questão. Os professores, eles percebem esse comportamento, eles têm necessidade de fazer essa orientação ao jovem, ao adolescente, e
vez ou outra também, alertar a família sobre algumas situações que esse adolescente reportou ou que ele ficou sabendo por meio de outros também, de outros alunos. Qual seria a melhor forma de fazer essa abordagem, tanto para o adolescente quanto para as famílias? O que o senhor recomendaria? Vou ser bem sucinto nessa resposta, Tânia, e eu vou tomar emprestado um conceito analítico ou psicanalítico. O 100% de presença dá tudo errado. O 100% de ausência dá tudo errado também. A gente vai ter que buscar a suficiência. E a suficiência é esta postura de estou aqui, estou aberto a uma conversa. Estou interessado em conversar. E quando eu falo interessado em conversar, não é o tudo bem de elevador. Porque você sabe que existe o tudo bem de elevador. Tudo bem de elevador é aquele tudo bem que você fala às 6h30 da manhã, a pessoa responde tudo, mas não é tudo. Você está cansado, está com sono, queria voltar para casa, queria ficar mais com a tua família. Mas a gente responde tudo bem. Então, a postura de conversa não é o tudo bem de elevador. É um coração realmente aberto, é uma postura realmente empática de se colocar um pouco no lugar do outro e falar, olha, eu quero entender o que está passando na tua cabeça, estou disposto a te ouvir. Agora, se ficar perguntando 100% do tempo, vai dar tudo errado. E também se falar, ele se vira, ele já é grandinho, e eu não preciso me intrometer nisso, também dá tudo errado. E eu transfiro isso que eu falo para os pais, para vocês, professores. 100% de ausência e 100% de presença não dá certo. Tentem atingir essa suficiência empática, no sentido de abrir possibilidade de conversa e de olho no olho com os seus alunos, com os seus adolescentes. Perfeito. Doutor Benito, infelizmente nós vamos ter que encerrar aí o nosso programa. Olha, os professores amaram a palestra, né? Ficaram bastante envolvidos, né, com a apresentação. E aí eu vou repetir novamente, né, para quem não conseguiu pegar essa informação, que vai ficar disponível no canal do YouTube essa apresentação. O doutor Benito também. Qual que é a sua rede social, doutor, por favor? Benito? É o @Benito Ebiatra. Se quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, seja lá no teu canal do YouTube que vocês vão acompanhar lá da secretaria. Eu vou tentar dar uma olhadinha também, eu te respondo. Se você entrar em contato comigo, colocar o teu contato aqui, alguma pergunta, alguma consideração, algum tema que você queira ouvir, né? Fico super à disposição, Tânia, para a gente voltar. Aqui está o meu e-mail também, se quiser mandar alguma coisa. Se vocês quiserem também, a gente pode combinar futuramente um outro encontro, uma pauta definida por vocês, desenhada por vocês aí. Fico muito feliz, me sinto muito confortável e acho, às vezes, mais gostoso conversar com vocês da educação do que os profissionais da área de saúde, que são bem mais rígidos, vocês não têm ideia de como é difícil convencer, né? Tanto é que nós somos 40 mil pediatras nesse país, e dos 40 mil pediatras só temos pouco menos de 300 médicos de adolescentes, ou seja, olha a diferença e como o adolescente fica um pouco de lado na área de saúde. Então, foi um super prazer aí, agradeço aos meninos que fizeram aí a tradução na Libras, eu sei que o que eu falo às vezes é complexo fazer essa tradução, e Tânia, muito obrigado para todos vocês que acompanharam, o pessoal do estúdio, estamos juntos. Sim, estamos juntos. Bom, quero agradecer muito a presença do Dr. Benito, maravilhoso, muito simpático, né? O pessoal até brincou comigo aqui, né? Falou assim, nossa, a Tânia ela faz tudo. Mas vale a brincadeira, né? Estamos aqui num diálogo aberto, bem à vontade. Foi um prazer recebê-lo e é sempre bem-vindo. Com certeza nós vamos trazer novas temáticas também. Pessoal, agradeço muito a audiência de todos na tarde de hoje. Peço para que vocês permaneçam no canal Formação Continuada. Na sequência, nós temos outro programa também com tema importante, que é a doutora Valmari, psicóloga também, que vai falar um pouquinho sobre as questões psicossociais aí da imagem, sobre o envelhecimento, e convido vocês a permanecer aqui no canal. Uma boa tarde a todos, mais uma vez boa tarde, doutor Benito, e até mais, tá bom? Obrigada, gente.